Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Pois é, entre as tantas peripécias, peraltices e balbúrdias do governo Bolsonaro, uma das mais graves envolve a gestão e o destino desse que é possivelmente o maior banco de desenvolvimento que existe e desempenhou em vários momentos da história econômica brasileira papéis importantes de estruturação da própria economia, dos mercados, das empresas. Há em torno do BNDES também muito mito, muita ignorância sobre efetivamente o que acontece e o que aconteceu, principalmente depois da crise de 2008. O fato é que o banco, que é um banco de desenvolvimento, virou um banco do Tesouro Nacional. Quem chama atenção para essa perversão, esse desvio das funções do banco, é o economista José Roberto Afonso. Ele é pesquisador da FGV do Rio de Janeiro, professor do mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, e ele publicou justamente um alerta dizendo que o BNDES tem que voltar a ser um banco de desenvolvimento e não um banco do Tesouro Nacional. O fato é que linhas excepcionais foram criadas e praticamente o BNDES virou um instrumento do Tesouro Nacional na luta contra a crise e no repasse de recursos, inclusive, muito especialmente, para o setor privado. Claro que esses repasses têm uma parcela importante de subsídios, né? Esses subsídios promoveram uma reestruturação empresarial na economia brasileira, inclusive atendendo interesses do próprio setor bancário privado, né? Houve um financiamento barato para o sistema bancário público e privado, houve financiamento de governos regionais, como se fossem transferências voluntárias. De modo geral, né, quer dizer, o Tesouro Nacional simplesmente transformava empréstimos em receita também, dividendos, né, receitas de outros tributos, né, e até comprando ativos financeiros da Petrobras, da Eletrobras, do Itaipu. Diz o José Roberto Afonso que foram tantas as atribuições que o Tesouro Nacional praticamente impôs ao BNDES que a sua função real de banco de desenvolvimento ficou até em segundo plano, virou um banco do Tesouro Nacional. A conclusão é que é preciso superar os mitos e as falácias que cercam o Banco de Desenvolvimento, voltando a sanear a relação do banco com o Tesouro Nacional. Professor Gilson, a extinção do BNDES é uma solução? Parece que não. Ao final de março de 2019, o BNDES devia 518 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, né? Isso envolve vários programas. O maior programa individual foi compra de caminhões e ônibus, foi 35% do total. Exportação de bens de capital levou 10%. Inovação, menos de 1%. Então, não há a menor dúvida de que houve subsídio, há muito para se avaliar também sobre o retorno desses recursos. É importante, então, diferenciar o desmonte dessas operações do Tesouro Nacional, que foram estruturadas para evitar uma crise ainda maior no Brasil, né? Então é preciso, sem dúvida, reequilibrar as contas públicas, mas esse reequilíbrio não pode ser feito à custa de sacrificar o Banco de Desenvolvimento. Há aí uma confusão ideológica. Uma coisa é fazer um ajuste sobre as relações entre o BNDES e o Tesouro Nacional. Outra coisa é defender a tese ideológica de que o país não precisa de um banco de desenvolvimento. Se a retomada do crescimento não escapa de desestatização e aumento de produtividade, é importante lembrar que o próprio banco, visto como banco de desenvolvimento e não apenas como um instrumento do Tesouro Nacional, pode ser chamado a pensar e a compartilhar ações e fontes, né? E claro, será um tremendo e complexo desafio para o banco, mas isso é bem diferente de destruir um instrumento fundamental para o crescimento econômico brasileiro. Semana que vem voltamos comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. E quem quer saber mais pode visitar o nosso podcast da Economia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.